E aí pessoal, tudo bem? Bom galera, hoje estamos aqui com esse controle da Fanatec, o Fanatec Shooter 3, um novo lançamento aí da Fanatec no mercado. Ele está disponível hoje no AliExpress. Eu tô aqui com o modelo na cor branca, mas ele está disponível no site tanto na cor branca quanto na cor preta. E o valor dele hoje, dia 7/9, é de R$148, tá? Normalmente em promoção ele fica um pouquinho abaixo disso, mas acho que é um controle com ótimo custo-benefício, um preço bem barato por tudo que ele entrega, né? E ele traz esse visual mais minimalista, né, pessoal? Não tem tantas cores, não tem tantas informações assim no controle, além aqui dos botões e esse LEDzinho azul aqui no botão de Power, tá? Que serve tanto para o X-Input quanto D Input e para a versão Android. Aqui em questão de peso, pessoal, nós temos um controle relativamente leve, tá? Pesa simplesmente aí 191 gramas, um controle bastante leve, e isso reflete no conforto dele, né? Ele traz um conforto assim, realmente, para você ficar com o controle na mão por muito tempo, ele não cansa, né? Não é aquele controle que é pesado e acaba cansando de você ficar jogando por muito tempo. Ele tem esse layout aqui do Xbox, né, que é padrão aí da maioria dos controles vendidos no mercado hoje. Traz uma pegada, pessoal, que pra mim, assim, é bastante confortável, tá? Eu tenho aqui o controle do PS4, na verdade, ele tá com o layout do PS5, mas o tamanho dele é do controle do PS4. E tem aqui também o controle do PS5, que é um pouco maior. Eu particularmente gosto mais desse layout, tô mais acostumado com o layout do PS5. O layout do PS4 aqui e o tamanho do controle do PS4 me incomoda um pouco, tá, pessoal? Eu sinto um pouco de dor depois de uma hora, 2 horas jogando. Eu sinto um pouco de dor nesse punho aqui, por conta do tamanho dele que é pequeno e minha mão é muito grande. E já aqui nesse controle da Fanatec eu não tive esse problema, né? A minha mão ficou bem encaixada aqui, bem posicionada, não ficou com o punho torto assim, né? Por causa da curvatura aqui do controle. Eu senti bastante confortável, dá para jogar horas com ele, pelo menos pro meu uso aqui, sem desconforto. Em relação aos botões principais aqui, pessoal, nós temos aqui botões com a tatilidade que particularmente eu gostei bastante, tá? Tem uma tatilidade, uma responsividade muito boa. Ele não é aquele controle com switch aqui embaixo do botão, né? Tem os botõezinhos aqui de membrana e aparentemente vão trazer uma boa durabilidade, tá? Apesar que assim, só o tempo vai poder dizer isso, né? Mas eles parecem ser bem resistentes e bem firmes assim, não são botões molengas. Já em relação aqui ao RB e o LB, tá? Botões também com uma boa tatilidade, tem uma boa responsividade aqui também, apesar que o meu LB aqui ele veio um pouquinho mais mole, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas ele veio com um pouquinho mais de moleza assim em relação ao RB aqui. O RB tá um pouquinho mais firme, mas nenhum problema em relação a isso, a tatilidade nos dois tá a mesma, tá? Em relação aqui aos gatilhos, nós temos gatilhos bem responsivos, tá? Eles trazem o Hall Effect aqui nos gatilhos também, então não vai ter problema dele às vezes clicar sozinho, né? Futuramente aí com o tempo de uso. E tem uma boa texturização aqui também, pessoal. Ele tem essas bolinhas aqui no gatilho, trazem uma textura bem legal assim para o seu dedo não escorregar. Já em relação aos analógicos, nós temos analógicos também com Hall Effect, tá? O que é realmente surpreendente pelo preço desse controle, né? Na faixa de R$150 com os gatilhos e o analógico com Hall Effect. O analógico tem esse design, essa característica aqui emborrachada com essas listrinhas aqui para dar um grip bem confortável para a mão e não escapar, né, do dedo. E eles também têm esse anel em volta aqui que protege o analógico de bater na lateral, né? O anel aqui é de plástico, de um plástico diferente do plástico do controle, da carcaça do controle. Eu achei que esse analógico aqui é um pouquinho mais pesado do que o controle do PS5 e do PS4 aqui que eu estou usando, o genérico, né, do AliExpress, mas ele é relativamente macio, tá? Não é um analógico duro. Isso é uma característica de modelos Hall Effect, né? O Hall Effect ele realmente traz um analógico um pouquinho mais macio assim. Já em relação ao D-pad aqui, pessoal, olha, esse é um ponto que para jogos de luta me agradou bastante porque ele é um D-pad inteiriço, ele não é o D-pad de cruz assim, né, como os outros controles. E isso para fazer combos em jogos de luta eu achei bem legal assim, bem confortável. Ele tem uma tatilidade boa, só que você tem que ficar esperto para não dar misclick, porque qualquer
pegadinha que você dá um pouquinho mais pro lado, ele já clica na diagonal, tá? Ele não clica só para baixo ou só para cima ou só para direita. Então você tem que estar com os seus dedos bem posicionados aqui para ele não acabar clicando nas laterais, nas diagonais, né? E um ponto que particularmente eu achei negativo é que ele não tem gatilhos aqui atrás, como por exemplo nesse modelo aqui que traz 2 gatilhos aqui atrás. No uso do dia a dia, pessoal, não me fez falta, tá? Esses botões extras aqui, mas seria legal se tivesse, né? Caso você precisasse ir para alguma outra implementação, esses botões extras aqui talvez façam falta para algumas pessoas. No quesito construção, pessoal, aqui nós temos um controle que, dado o seu preço, né, é totalmente compreensível que ele tenha um plástico um pouco mais simples, mas ele traz esse acabamento texturizado nesse plástico aqui. Se vocês conseguirem ver de pertinho aqui, ó, ele tem esse detalhe meio texturizado no plástico. E assim, pessoal, tá na média, tá, pessoal? Não é um plástico ruim, não é um controle ruim, mas você vê que o acabamento dele é um pouquinho mais simples, o que justifica também o preço do controle, né? Um controle relativamente barato. Mas ele é bem sólido, tá bem rígido, não distorce, não contorce nem nada quando a gente aperta e tenta torcer ele não torce, é um controle bem firme, com plásticos de boa qualidade. E tem também essa textura aqui na parte da pegada, né, para dar um pouco mais de gripe e firmeza na sua mão. Mas de modo geral o controle não apresenta rebarbas, a montagem aqui está muito bem feita. Uma montagem muito boa mesmo. O único porém é que a cor branca ela vai sujar bastante, né? Por isso que no caso eu acho que seria melhor pegar a versão preta. Esse plástico aqui ele aparenta que retém bastante sujeira, gordura, essas coisas do tipo. Os botões aqui estão bem alinhados, o D-pad também está bem alinhado, não está torto, não está frouxo e solto, como as primeiras versões, por exemplo, do 8-bit Duo, que a gente já testou aqui no canal, inclusive, tinha o D-pad um pouco mais molenga, né? Aqui não, o D-pad está bem firme, os botões estão bem firmes, tá nada fora do lugar, assim, fora de alinhamento e coisas do tipo. Nas especificações do controle, pessoal, ele tem 1000 Hz de polling rate. Então agora a gente vai fazer um teste aqui e ver se ele vai alcançar esses 1000 Hz mesmo ou se é só história, né? E aqui você pode ver o resultado, ó. De fato, ele tem os 1000 Hz de polling rate, 1035 Hz, testando aqui no modo sem fio, tá? O controle não está conectado via cabo no PC. E aqui você pode ver também a sensibilidade do analógico, tá? E no nosso teste de circularidade aqui, pessoal, nós encontramos aí mais ou menos uma média de 2% de erro, o que é muito bom, tá, pessoal? Estou usando o controle constantemente e abaixo de 7 a 10% ali, o controle tá muito bom, tá? Mais do que isso, aí a gente já teria muitos problemas com o analógico. Então, estando na casa aí de 0 a 4, 5%, tá tranquilo. Em relação à bateria, nós temos aqui um controle com 600 mAh de bateria, que é uma bateria muito boa e vai garantir aí de 20 horas a talvez até um pouquinho mais de uso, né? O que é muito bom em todos os meus testes aí, pessoal. Até agora eu não carreguei o controle, tô testando ele há alguns dias já. Não jogo tanto assim como eu gostaria, mas todos os jogos que eu joguei no controle, Tekken, Car Street, às vezes um Hogwarts Legacy, o controle não descarregou até o então, tá? Vai alcançar tranquilamente assim essas 20 horas de duração. Aqui nós temos conexões também do tipo 2.4 GHz ou via cabo. É um controle que não tem Bluetooth. O receptor dele tá aqui, ó, no meu computador, e eu coloquei ele aqui perto, pessoal, porque eu tive problemas de colocar ele na minha CPU, tá? O meu computador, ele fica aqui do lado e eu tinha colocado o receptor no USB lá em cima. E aí nesse caso, jogando principalmente Rocket League, o receptor estava falhando, né? Eu apertava o boost aqui no Rocket League e o boost ficava saindo picado, assim, picotado. Aí acabei colocando o receptor aqui perto e resolveu esse problema de falhas de conexão com o controle. O controle vai funcionar em PC, através do 2.4 GHz ou pelo cabo, em celular Android, PlayStation 3 ou Nintendo Switch, sendo que o Motion Sync aqui, pessoal, ele vai funcionar somente no Nintendo Switch. Eu não consegui emular ele aqui no computador. Mas assim, sinceramente, pessoal, para um controle de R$150, ele ter o analógico com Hall Effect, o gatilho com Hall Effect e o sensor de movimento é absurdamente barato, cara. É muito barato mesmo. Então, se o sensor funcionar somente no Switch, pelo menos para mim, assim, tá ok. Talvez você sinta falta disso, né? Eu não conheço pelo menos ninguém que use o sensor de movimento no PC, mas fica a dica aí. Talvez você consiga configurar, mas eu não
não conseguir. Já em relação ao software, pessoal, aqui a Fantech ficou devendo, tá? Esse controle não tem software, porém ele tem alguns atalhos de personalização que você pode ver aqui tanto no manual quanto aqui no próprio anúncio do controle no AliExpress, tá? Ele tem uma lista de combinações de comandos aqui que você pode realizar. Inclusive, se você pressionar esses dois botões aqui do meio, ele vai vibrar o controle, faz uma vibração e ele transforma o cursor do seu mouse no analógico aqui. Então você pode mexer no computador pelo analógico do controle aqui, tá? Dentre muitas outras funções, como a função de turbo, a função de macro, que você pode também personalizar comandos aqui de até 63 teclas ou até por 5 minutos você ficar clicando em macros aqui. Função essa que também está especificada aqui no manual, tá? E para você ativar o macro, é só você apertar aqui o botão turbo, que é esse botão aqui do foguetinho. Você segura ele até o controle vibrar e depois você começa a apertar as teclas que você quiser, os botões que você quiser no controle. Para salvar, você aperta o botão turbo novamente 2 vezes, tá? E aí você salva um botão para o macro. Tem também a função turbo, que você pode spamar, por exemplo, um botão de forma muito rápida, né? E você pode também resetar as funções de fábrica, pressionando o botão select aqui e o R3 do analógico. Para a gente concluir, pessoal, olha, é um controle que sim, eu recomendo, tá? Principalmente pelo posicionamento de preço dele, é um controle que particularmente eu achei que tá com preço muito bom por tudo que ele entrega, em questão até de durabilidade, né? O analógico Hall Effect, o gatilho Hall Effect, então você vai ter uma durabilidade desses botões que eu, por exemplo, no meu controle do PS5 não tive, tá? O meu analógico do lado esquerdo tá com drift, com mais ou menos 1 ano de uso e eu praticamente inutilizei esse controle, né? Não dá para eu jogar, principalmente Rocket League, que são jogos mais competitivos, né? Eu não consigo jogar no meu controle do PS5. O fato dele não ter um software, para mim é um ponto negativo, porque eu queria personalizar e modificar alguns botões, né? Alguns atalhos. E, assim, dá para fazer pelo controle, como eu mostrei para vocês, né? Principalmente a questão de macros, só que é um pouquinho mais chatinho de fazer, né? Com o software seria tudo mais simples e de forma muito mais rápida e prática, além de você ter outros perfis, como por exemplo o 8-bit Duo, você consegue criar até 8 perfis diferentes para cada jogo, né? Se você quer jogo de luta, você pode criar um perfil para luta. Se você quer jogo de corrida, você pode criar um perfil para corrida. Além da Dead Zone, que você pode ajustar inclusive dos gatilhos. Então o software de fato faz falta, mas pelo preço do controle é compreensível na minha opinião, tá? Dá para entender o fato de não ter um software, porque é um controle relativamente barato, tá? A bateria dele é muito boa, acho que é um fator muito positivo relacionado ao controle, porque ela dura muito tempo. Eu não carreguei o controle até hoje, desde quando eu peguei ele para jogar. E o fato dele ter 1000 Hz de polling rate também é um outro ponto negativo, né? A maioria dos controles vai trazer aí entre 125 e 500 Hz de polling rate. Então, nessa faixa de preço, acredito que o controle entrega bastante pelo que ele custa. Se comportou muito bem nos jogos que eu joguei, desde jogos mais competitivos, como jogos de corrida, jogos de luta. O D-pad aqui funcionou muito bem para mim, tá? Não tive problema de dar misclick, nem nada do tipo. Só aquele detalhe que eu falei que tem que ficar bem atento em relação aos comandos diagonais, né? Porque como o D-pad ele é inteiro, se você puxar só um pouquinho, ele tem um cliquezinho ali na diagonal que talvez para algumas pessoas pode incomodar ou atrapalhar um pouco. Mas de modo geral, pessoal, no aspecto geral, é um controle muito bem construído, tá? Eu gostei da performance dele, os 1000 Hz de polling rate também me agradaram bastante e é um controle que de fato eu recomendo, tá? Se você quiser e se interessar, o link dele tá aqui embaixo na descrição. Qualquer coisa você pode deixar aí nos comentários, qualquer pergunta ou dúvida que eu vou estar procurando responder a todos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Fui!